Desde que a pandemia de Covid-19 se iniciou, as atenções se voltaram para o desenvolvimento de uma vacina e para a realização de testes, sobretudo ao se considerar o alto número de pessoas infectadas, visto que o vírus tem um alto índice de contágio e de letalidade. Apesar de ainda não se ter uma vacina para a doença, a realização de testes já pode ser feita com menos tumulto ao se comparar com o início da crise sanitária. Tendo em vista todos esses pontos, o nosso convidado de hoje é o médico patologista clínico Rômulo Vaz de Mello, também professor da cadeira de Medicina Laboratorial da Faculdade de Medicina de Barbacena, médico legista da Polícia Civil de Minas Gerais e diretor dos laboratórios São José e Júlio Vargas. Seja bem-vindo, Rômulo. Prazer, Ricardo, falar com você e os ouvintes do Barbacena Online. Satisfação poder dar informações aqui para vocês. Doutor Rômulo, no início da pandemia, os testes apresentavam uma limitação muito grande, em decorrência da alta demanda para o exame de um micro-organismo que pouco se sabia a respeito. Como está a situação dos laboratórios em Barbacena hoje, frente aos testes? Existe alguma limitação? Realmente, Ricardo, a primeira coisa que eu queria salientar é que a resposta do setor diagnóstico à pandemia foi uma coisa formidável, né? Acho que nos meus anos de profissão eu nunca vi uma resposta tão rápida, tão ampla e de tamanha abrangência igual a gente viu em relação ao coronavírus, né? No início da pandemia, realmente, houve uma disponibilidade menor dos testes, seja por dificuldade de insumo, acesso do laboratório ao teste, disponibilidade de envio de materiais. A gente chegou a ter dificuldade de compra até de material de coleta relacionado aos testes, né? Mas hoje eu vejo que o setor se organizou de uma forma onde você tem uma disponibilidade ampla dos testes em qualquer laboratório. Eu digo até que em todo o território nacional existe uma disponibilidade ampla e aí se enquadra a nossa cidade também, né? A gente tem uma disponibilidade muito boa. A outra questão foi em relação, que você questionou, foi em relação às limitações dos testes, né? Essas limitações, eu cito duas principais que elas ainda existem, né? A primeira delas é custo, tá? Não dá para a gente fugir, são testes que são caros, né? E quando a gente pensa, então, numa questão pandêmica, que você tem um grande número de pessoas acometidas, o custo realmente fica muito alto. Desde o início da pandemia até agora, houve uma certa redução dos testes, mas a gente não pode considerar que esses testes estão num preço aceitável, né? Eles ainda são bem caros, tá? A outra questão, outra limitação, e que aí talvez seja a limitação mais importante, ela diz respeito ao desempenho desses testes, tá? Os testes disponíveis, eles não têm o desempenho que a gente considera ideal, tá? Em termos práticos, nós podemos ter um paciente que está neste momento infectado com a doença e o teste apresentar um resultado negativo, né? Ao mesmo tempo em que a gente pode ter um paciente que não está doente e o resultado do teste dele vir positivo. É uma situação menos comum, mas é uma situação possível, né? Então, nesse contexto, onde a gente não tem um teste que é considerado ideal, que ele seria um teste que você aplica e teria certeza do diagnóstico, eu considero duas coisas importantes. A primeira delas é que o paciente ele procure ou tenha acesso a um laboratório que siga algum programa de gestão da qualidade, que ele tenha implementado um programa de certificação da qualidade, porque esses programas eles vão servir para garantir para esse paciente que esse laboratório segue requisitos mínimos de qualidade que são implementados no mundo todo e que a sua rotina, os seus protocolos, eles são certificados periodicamente por entidades externas, né? Então, isso garante uma confiabilidade nos resultados dentro desse contexto de não se ter um teste ideal, né? Isso se torna cada vez mais importante. E o outro contexto, né, ou a outra situação, é o papel do médico assistente na solicitação do teste e na interpretação dos resultados, em que nesse contexto em que você precisa ter o enquadramento do contexto clínico para avaliar o teste, o papel do médico é crucial.
Então, considero isso muito importante. Claro. Agora, como está sendo feito o atendimento nos laboratórios durante esse período de crise? Os laboratórios eles são considerados serviços essenciais, né? Então, os laboratórios continuaram com o seu funcionamento desde o início da pandemia, né? Temos ainda uma outra situação: os laboratórios eles são serviços da área da saúde que já seguem protocolos rígidos de biossegurança, né? Então, o que os laboratórios fizeram de uma maneira geral foi ampliar essas medidas de biossegurança, de segurança para o paciente e para o colaborador, né? E tomar medidas aí para minimizar o risco de contágio das pessoas que são atendidas e das pessoas que trabalham aqui dentro, né? Então, a gente pode citar de uma maneira geral algumas adaptações que foram feitas, né? Métodos de barreira, diminuição do fluxo de pessoas nas unidades, né, espaçamento de horários, protocolos mais rígidos de limpeza e desinfecção dos ambientes, né, uso de salas separadas para determinados procedimentos. A maioria dos laboratórios também investiu numa modalidade que é o atendimento domiciliar, que já existiu há muito tempo, mas que nesse contexto da pandemia ele se tornou um serviço muito essencial, né, para minimizar o risco do paciente, para minimizar a circulação de pessoas dentro da unidade do laboratório, e tem o conforto também de você conseguir prestar um serviço dentro de casa, né? E uma outra questão que também foi feita é o uso maciço dos equipamentos de proteção individual, né? Então, os colaboradores têm a disponibilidade aí de uma ampla gama de equipamentos que são usados diariamente, seja no contato com o paciente, seja nas atividades rotineiras do laboratório. E a gente vê o resultado disso, né? Porque, vou dar um exemplo aqui da nossa empresa, a gente já fez 2 rodadas de testagem em massa dos colaboradores e até hoje a gente não teve nenhum infectado, né? Então, isso mostra que as medidas foram feitas, foram tomadas de forma adequada e os equipamentos realmente apresentam eficácia na proteção. Claro. Agora, vamos falar do teste especificamente. Como é que é feito o teste aí para a Covid-19? E como a pessoa deve proceder se ela necessitar aí realizar o teste para a Covid-19? A questão principal que eu queria colocar aqui, Ricardo, que eu acho que é o ponto fundamental, é a avaliação médica, né? Como eu falei anteriormente, a gente tem um contexto onde o teste não tem um desempenho que pode ser considerado ideal. Nesse contexto, a avaliação médica ela tem um papel crucial, né? A gente tem a característica, que é uma característica geral, de que é um direito do paciente fazer o teste. Ele tem direito, ele pode vir ao laboratório, ele vai ser atendido, ele vai fazer o teste que ele quiser, né? Mesmo que ele não tenha um pedido médico, é um direito dele, tá? Mas quando a gente tem testes que têm uma certa limitação, o papel do médico é fundamental, né? Então, vamos colocar aqui como um exemplo muito simples, né? Você tem, por exemplo, uma situação de um paciente onde ele está com um sintoma, por exemplo, está sintomático. Nesse contexto, a gente tem um teste a ser aplicado, idealmente, que é o teste do RT-PCR, é o que vai colher o suave do nariz, da orofaringe, e vai ser feita a avaliação da pesquisa do RNA do vírus, né? Se é um paciente que não tem sintoma, eu já não vou usar esse teste. Provavelmente eu vou usar um outro teste, que é o teste de pesquisa de anticorpos, né? Então, vai mudar um pouquinho a indicação do teste. Se é um paciente, por exemplo, que teve contato, eu tive um contato com uma pessoa que teve coronavírus positivo. Dependendo da escala temporal, eu vou usar ou o teste de RT-PCR ou eu vou pedir o teste de anticorpo. Ou às vezes eu vou pedir os dois, né? Um complementando o resultado do outro, né? Se é o paciente que às vezes ele quer só saber se ele já teve, eu não vou fazer RT-PCR, ele vai ter indicação de fazer anticorpos. Então, essa indicação, ela parte do médico assistente predominantemente, né? E ele é fundamental, porque leva em consideração o contexto clínico em que esse paciente se enquadra. Na outra ponta, a gente tem o resultado pronto, é o laudo, e ele precisa ser interpretado, né? Eu digo muito isso, principalmente nas minhas aulas. É papel do médico interpretar o resultado, porque o resultado
ele não está te dando uma informação que muitas vezes ela é uma informação exata. Ela depende de uma interpretação e de um contexto clínico. E aqui, novamente, é o médico, dentro do contexto que ele está vendo, seja de sintoma, seja de tempo de contato, seja de história clínica, ele vai interpretar aquele resultado e, a partir daí, ele vai definir uma conduta, que pode ser solicitar um outro teste, iniciar um tratamento, repetir um exame, ou seja, existe uma ampla gama de possibilidades que podem ser seguidas. Então, nesse contexto, eu considero fundamental o papel do médico assistente. Claro, eu quero continuar falando de Covid-19, mas agora na questão da vacina. Já existe algum estudo promissor de alguma vacina? E quando ela for desenvolvida, a distribuição nos laboratórios da cidade, do Brasil inteiro, como é que é essa logística, como é que vai funcionar tudo isso? Já tem algum estudo a respeito, não só da vacina, mas também como isso vai chegar até a população? Existe sim, Ricardo. Da mesma forma que a gente teve essa resposta dos laboratórios clínicos à pandemia, que foi uma resposta formidável, rápida e ampla, a gente tem visto a mesma questão em relação ao desenvolvimento das vacinas. A rapidez com que está sendo desenvolvida as vacinas é uma coisa nunca vista antes na história da medicina. É bem possível que cheguemos ao final do ano com vacina liberada para uso. E aí o mais importante, sem atropelar as etapas necessárias ao desenvolvimento dessa vacina. Então, hoje existem vários laboratórios em fase final de testes, isso leva mais algum tempo, mas em fase final existem diversos tipos de vacina, ou seja, o desempenho dessas vacinas provavelmente vai ser diferente um do outro. Existe vacina que vai usar o vírus morto, existe vacina que vai usar um fragmento do vírus, existe vacina que vai usar o material nucleico desse vírus, ou seja, então existem essas questões aí. Mas eu acredito que provavelmente até o final do ano a gente já deva ter vacina disponível e amplamente disponível para a população. Agora, o Ministério da Saúde ele já implementou um cronograma de ação para quando as vacinas estiverem prontas. A partir de então, como vai ser o funcionamento dos laboratórios em Barbacena, no que concerne aí a essa aplicação e também ao desenvolvimento dessa ação preventiva? Eu acredito que pelo caráter, vamos botar o caráter pandêmico, de acometer a população como um todo, indistinguível de faixa etária e classe social, e principalmente também pelo impacto econômico que essa doença tem, eu vejo o setor público como a força motriz do esquema do programa de vacinação. Tanto que vários países já estão fechando contratos com as empresas fornecedoras de vacina antes mesmo do produto estar pronto. Ou seja, o país já está garantindo um volume grande de vacinas e com o objetivo de fazer vacinação em massa da população. O Brasil é um país que se caracteriza por ter um programa de vacinação bem amplo, atinge praticamente toda a população brasileira, e eu acredito que a vacinação para o coronavírus ela deva seguir esse mesmo processo, como o setor público, como força motriz, e fazendo a distribuição ampla dessa vacinação para a população brasileira. Claro. Doutor, uma última pergunta. Então, mesmo quando a vacina já estiver disponível, qual a importância de se manter essas medidas preventivas que já estão sendo tomadas? No primeiro momento, a gente tem aquela questão que a medida ela é preventiva não é só para a infecção pelo coronavírus, é uma medida que ela é preventiva para qualquer doença infecto-contagiosa. Então, se eu estou me prevenindo de uma infecção viral, que é específico, teoricamente seria o coronavírus, eu acabo me prevenindo para uma série de outras doenças. Até mesmo a gripe comum, as medidas de prevenção são as mesmas. Então, são medidas que são benéficas. Elas não têm que ser abandonadas só porque a gente descobriu uma vacina. Mas existe um outro contexto, que é o seguinte: pela rapidez com que está sendo produzida e pela rapidez que provavelmente vai ser liberada essa vacina do coronavírus, vão existir algumas lacunas no conhecimento, que elas vão ser preenchidas ao longo do tempo. Principalmente que eu vejo
seria o primeiro em relação à duração, ao tempo de duração dessa imunidade, que é a capacidade do seu organismo responder com o contato do vírus, essa imunidade induzida pela vacina, qual vai ser esse tempo? Se vai ser um tempo de semanas, de meses ou de anos, a gente ainda não vai ter essa resposta, porque a vacina ela vai ser liberada e a gente vai ter esse acompanhamento ao longo do tempo, né? Então, essa é uma lacuna que ainda vai depender de tempo para ser respondida. E a segunda questão é que nós vamos poder avaliar também com o tempo a capacidade dessas vacinas de responderem a uma possível modificação desse vírus, ocasionada aí pelo tempo, pelo ambiente ou por alguma coisa qualquer. É possível que esse vírus, às vezes, não responda à vacina atual e que a vacina precisa ser modificada, né? Igual o vírus do H1N1, em que a vacina é modificada anualmente. Então, essas respostas elas vão aparecer com o tempo. Então, eu acredito que as medidas de contágio, essas práticas preventivas, elas vieram para ficar e elas são benéficas a todos. É claro. Doutor, muito obrigado pela sua participação conosco aqui no Canal Ball. Bastante esclarecedora a informação colocada aqui a respeito não só dos testes, principalmente como funciona, a questão do laboratório também, e principalmente aí essa informação sobre as vacinas. Muito obrigado, doutor. Eu que agradeço, estou à disposição. Um abraço para você, Ricardo, abraço a todos. Obrigado. Se você gostou, dê um like na nossa entrevista aqui no Canal Ball e não se esqueça de se inscrever em nosso canal para receber as novidades assim que elas forem publicadas. Canal Ball, aqui tem conteúdo de qualidade. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.